Shalom, shalom povo. Hoje eu tô aqui para mais um vídeo do nosso Teshuvá. Antes de começar a falar, eu quero me apresentar. Eu me chamo Sara, eu faço parte da tropa de elite de Jesus, do braço ministerial de ensino, e nós temos esse grupo Teshuvá, que é um grupo de leitura e meditação da Bíblia, onde nós temos vídeo como este aqui, nós temos áudio, nós temos reflexões, textos, e é um grupo que tem ajudado, né, me ajudado principalmente a perseverar na leitura das Escrituras. E se você tiver interesse de entrar, só mandar um direct que vai ser um prazer te colocar no grupo, tá bom? Hoje a gente está falando sobre Marcos, o capítulo é o 6. E antes de começar a falar sobre as minhas conclusões aqui, eu quero orar com vocês, tá bom? Vem orar comigo. Papai de amor e de bondade, obrigada, Senhor, pelo teu amor e pelo teu cuidado. Obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor, porque nós podemos ler as Escrituras, podemos falar de ti na internet, podemos ter uma Bíblia em casa. Obrigada, Senhor. Por favor, nos ajuda, Pai, a ler as Escrituras, nos ajuda a entender aquilo que nós estamos lendo e, ainda mais importante, Senhor, nos ajuda, Pai, a praticar aquilo que nós estamos lendo, meditando e aprendendo. Por favor, guarda os nossos pensamentos, o nosso coração, nos ajuda a perseverar, Senhor, na leitura das tuas Escrituras e a cada dia, Senhor, nos aprofundarmos mais e nos apaixonarmos mais por Ti. Eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, meu povo, vamos lá. A Bíblia em que eu estou lendo é a versão NVT, é a nova versão transformadora. E aqui no título da minha Bíblia fala assim: Jesus é rejeitado em Nazaré. E eu quero começar a ler com vocês ali no versículo 4, que ele vai falar assim: ó. Então Jesus lhes disse: um profeta recebe honra em toda parte, menos em sua cidade e entre seus parentes e sua própria família. Então, olha só, né? Quantas vezes a gente vive isso dentro da nossa própria casa, né? Então, porque muitas pessoas, às vezes até nós mesmos, né? Nós temos dificuldade em separar o antes de Cristo e o depois de Cristo, né? Ou ainda a gente tem a nossa expectativa no homem, né? A gente espera algo das pessoas que elas não, às vezes não correspondem àquilo que a gente está esperando. Então, por isso é tão importante que os nossos olhos, eles não podem sair do Senhor, não podem sair do alvo que é Cristo, para que a gente não se entristeça, né, por muitas vezes não ser ouvido, ou ainda, se nós cairmos, porque isso é fato, nós somos, a gente erra, a gente, como falo, né, a gente só basta estar de pé para que a gente caia. Então, para que quando isso acontecer, a gente não esqueça que Cristo está ali conosco, sim, e que Ele está ali para nos ajudar a levantar. Amém? Então, por isso, né, como Jesus ele foi rejeitado ali na cidade onde ele nasceu, ali no 5 ele fala assim, no versículo 5 ele fala assim: por isso não pôde realizar milagres ali, exceto pôr as mãos sobre alguns enfermos e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade daquele povo. Então, que em nome de Jesus o Senhor tire, né, do nosso coração toda a incredulidade e toda a expectativa no lugar errado. Amém? Então, vamos lá. Depois disso, na minha que fala, Jesus envia os 12 apóstolos. No 7, eu quero ler com vocês, ele fala assim, ó: reuniu os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2. Então, olha só como é importante nós sempre caminharmos com outra pessoa, né? A gente precisa de alguém para nos direcionar, nos, né, falar, olha, não, né, volta, para que, né, se acontecer algum problema, acontecer algo, a gente tem alguém para nos dar esse suporte, para que a gente possa ter alguém para orar por nós, para que tenha alguém para realmente, né, estar ali do nosso lado, nos ajudando, nos fortalecendo, né? E
para não deixar que a gente caia. Ou, se a gente cair, tem alguém para nos ajudar a levantar, né? Vamos lá, no 8 ele fala assim, ó, instruiu-os a não levar coisa alguma na viagem, exceto um cajado. Não poderiam levar alimento, nem bolsa de viagem, nem dinheiro. Então, olha só, a importância, né, de a gente confiar completamente no Senhor. Aqui ele fala sobre isso, né? Confiar completamente nele quanto ao que nós vamos comer, quanto ao que a gente vai vestir, quanto ao que aonde nós vamos estar. Então, isso que o Senhor ele deseja de nós, essa confiança completa, né? Total nele. Amém? Então, eu quero ler com vocês o 12 e o 13, que vai falar assim: então eles partiram, eles obedeceram, partiram, dizendo a todos que encontravam que se arrependessem. Então, essa deve ser a gente deve anunciar isso também, né? Esse arrependimento, né? Para que eles se arrependam e que é chegado ao reino de Deus através, né, da nossa vida. E no 13 ele fala, ele continua: expulsaram muitos demônios e curaram muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Então, por onde quer que a gente passe, né, que a gente também pregue essa mensagem, né, de arrependimento, pregue que é chegado o reino de Deus naquele lugar, pregue Jesus naquele lugar, né? E assim a gente, né, só com a nossa presença muitos demônios sejam expulsos, que enfermos sejam curados, que para a honra e glória do nosso Senhor Jesus a gente manifeste Ele em todos os lugares que nós formos. Amém? Depois, em seguida, ele vai falar sobre a morte de João Batista. E o 26, eu quero ler com vocês, ele vai falar assim, ó. O rei, depois, né, de que Herodias ali, a filha de Herodias dançou e pediu, né, a cabeça de João Batista ali para o rei, para Herodes. No 26 ele fala assim: o rei muito se entristeceu com isso, mas por causa do juramento que havia feito na frente dos convidados, não pôde negar o pedido. Isso me fez lembrar, né, aquele versículo que fala que é mais importante nós agradarmos a Deus do que agradar aos homens. Nesse caso aqui, a cabeça de João Batista rolou, né? Então, seguindo, a gente vai para a primeira multiplicação dos pães. Eu quero ler ali o versículo 30 com vocês, que ele vai falar assim, ó. Os apóstolos voltaram de sua missão e contaram a Jesus tudo o que tinham feito e ensinado. Então, olha só a importância, né, de falar para Jesus tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós passamos, todos os nossos feitos, a vitória aqui, né, dos discípulos. Imagina a alegria, a euforia que eles estavam, né, de ter cumprido aquilo, o papel que Jesus designou a eles, né? Jesus mandou eles, deu essa missão a eles, e eles voltaram, né, felizes daquela missão ter sido cumprida através da vida deles, né? Então, como é importante a gente falar tudo aquilo, né? Tudo aquilo que nós temos no nosso coração, claro, coisas ruins também, mas coisas boas também, né? Falar tudo, né? O Senhor, Ele quer todo o nosso coração, então que a gente também conte a Ele, né, as coisas boas que nos acontecem, a missão que Ele nos deu, aquilo que a gente cumpriu, aquilo que a gente falou, aquilo que a gente fez, que a gente compartilhe com Ele, essas novidades, né? Amém? Então vamos lá. Depois eu quero ler o 41. Ele vai falar sobre a multiplicação dos pães e do peixe, né? E ele vai falar assim: Jesus tomou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e os abençoou. Então, à medida que ia partindo os pães, entregava-os aos discípulos para que os distribuíssem ao povo. Também dividiu os peixes para que todos recebessem uma porção. Então, olha como é importante essa partilha, porque o coração de Deus, ele é um coração generoso. Deus é generoso. Então, à medida que a gente se aproxima do Senhor, o nosso coração ele também deve ser transformado em generosidade, né? A gente também deve ser generoso. E aqui ele dá um testemunho, né? Ele dá uma prova de que quando estamos partilhando, quando estamos compartilhando com os nossos irmãos, que o Senhor nos abençoa, que há o milagre, que há a multiplicação. Amém? Então isso é muito importante, né?
E seguindo, depois aqui ele vai falar sobre Jesus anda sobre o mar. E eu quero ler com vocês lá o versículo 50, que vai falar assim, ó. Ficaram todos aterrorizados ao vê-lo. E imediatamente, porém, Jesus lhe disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então, quantas vezes a gente fica aterrorizado, né? Aterrorizada quando nós estamos passando por algum tipo de provação, quando nós estamos passando por algum tipo de dificuldade. E é normal isso acontecer, né? A gente ter esse tipo de pensamento, de ter esse medo, mas Jesus olha para nós e ele repete, ele fala: não tenham medo, coragem, sou eu. Amém? Então, que a gente consiga abrir os nossos olhos, ouvidos, né? Os nossos sentidos aí para conseguir ouvir a voz do Senhor enquanto ele estiver falando: olha, eu estou aqui contigo. Vamos, né? Eu vou com você. Amém? E ele no 51 ele fala assim: em seguida subiu no barco e o vento parou. Os discípulos ficaram admirados. E eu quero terminar esse capítulo com esse versículo aqui que ele vai falar assim, ó. Pois ainda não tinham entendido o milagre dos pães, o coração deles estava endurecido. Então eu quero terminar com uma oração que eu quero pedir ao Senhor para que ele, Pai, por favor, tira esse coração endurecido de dentro de nós. Arranca de nós esse coração endurecido, troca esse coração de pedra e coloca um coração de carne, que nós sejamos sensíveis àquilo que que tu nos tens falado, que tu tens nos comunicado, nos torna sensíveis a ti, nos torna sensíveis à doce voz do Espírito Santo, para que a gente entenda qual o caminho que nós devemos seguir e que a gente não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que a gente se mantenha no centro da tua vontade. Em nome de Jesus, amém? Então, meus amores, estes foram os meus comentários sobre o capítulo 6. Espero ter ajudado vocês na leitura. Um grande beijo e até o próximo. Tchau!